Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Meus irmãos, Davi experimentou mais uma vez a graça de Deus depois de ter pecado contra o Senhor. Ele quis realizar um censo demográfico militar entre aqueles que viviam em Judá e em Israel. Mas esse censo deveria ser realizado segundo as orientações do Senhor ao seu povo, constantes no livro do Êxodo. Ao que parece, Davi desejava, por um lado, reafirmar a sua liderança sobre Israel e, ao mesmo tempo, se precaver com este censo para possíveis invasões de povos vizinhos. Deus não o aprovou. Usou pessoas para alertá-lo. Joabe, por exemplo, perguntou ao rei se de fato ele deveria fazer isso. Segundo de Samuel 24, verso 3, Joabe disse ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Davi insistiu naquilo que era desnecessário e que não era fruto de um pedido, de uma orientação do Senhor. Orientação que ele, Davi, confessar em outros momentos, precisava e muito. Davi então pecou contra o Senhor, foi punido. A palavra de Deus nos mostra uma praga vinda sobre o povo. Há quem argumente que certamente morreram aqueles que se rebelaram contra a ordem do Senhor ao ter Davi como rei. E, por exemplo, estes rebeldes se envolveram com Absalão no levante contra o seu pai Davi. O certo é que houve punição e Davi então demonstrou arrependimento. Davi, irmãos, pelo menos 3 vezes é apresentado como um homem que pecou e se arrependeu publicamente do seu pecado e, em atenção à lei de Deus, quis se refazer com o Senhor por meio de atos de sacrifício. O profeta Gade então disse a Davi o que ele deveria fazer. Primeiro, para que ele demonstrasse atenção à vontade de Deus, mas também para que ele compreendesse as consequências do pecado como graves, como ruins. Então Deus, cheio de graça, por meio de Gade, disse a Davi: você deve estabelecer para mim um local de sacrifícios que será no campo de Araúna. Gade então disse, sobe, verso 18, levanta ao Senhor
um altar. Davi subiu, segundo esta palavra, agora sim, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna era um jebuseu que já estava ali quando Davi assumiu a liderança de Israel e ele aceitou a liderança de Davi. Portanto, tornou-se um homem respeitado e conhecido por ser amigo do rei. Araúna, então, ao ver que o rei chegava, é o que diz o verso 20, com os seus homens, se prostrou com o rosto em terra diante do rei. No verso 21 perguntou: por que o rei está vindo aqui? Ao que Davi disse: eu preciso comprar esta terra que te pertence. E explicou: você tem visto, Araúna, tudo aquilo que está acontecendo em nosso meio. Eu pequei contra o Senhor. O Senhor estabeleceu um caminho para que eu seja redimido do pecado e por isso eu preciso adquirir esse campo para fazer deste um local de sacrifícios ao Senhor. E que lugar importante, irmãos. Aquele lugar foi no passado o lugar em que Abraão ofereceu seu filho, o seu único filho, a quem ele muito amava, diante do Senhor. Abraão ofereceu Isaque ali. Aquele campo tinha um valor extraordinário, porque se tornou lembrança de um local de entrega ao Senhor pela fé e de confiança na graça de Deus. Pois bem, irmãos, aquele lugar agora era alvo do rei Davi para fazer dali um altar ao Senhor. Verso 21, para que cesse a praga de sobre o povo, é o que Davi diz a Araúna. Mas então, irmãos, o proprietário do campo diz ao rei, está no verso 22, pegue tudo o que está aqui, não só a terra, mas também os animais para oferecerem holocausto, os trilhos, os equipamentos, faça disso lenha para o holocausto. Tudo isto eu te ofereço, rei, e que Deus aceite o seu sacrifício. Porém, verso 24, o rei respondeu a Araúna: não, eu preciso comprar pelo preço correto. Este é um valioso local e eu preciso comprar porque eu não devo oferecer ao Senhor meu Deus aquilo que não me custa coisa alguma, porque eu estaria oferecendo uma oferta sem valor ao Senhor. Eu não posso fazer isso, Araúna, eu preciso comprar de ti pelo preço devido. Então Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata, ou seja, pagou uma soma elevada em prata. Edificou então ali Davi ao Senhor um altar, diz o verso 25. Ali ele apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Aquele local, irmãos, se tornou o local para a construção do templo de Salomão. Já era um lugar importante. Agora estava a ponto de tornar-se um lugar importantíssimo. Diz a palavra de Deus que, ao ver o arrependimento de Davi, o reconhecimento público de que ele pecou contra o Senhor, o quebrantamento e a entrega de um sacrifício como oferta de valor, o Senhor se tornou favorável para com todo o povo. A praga cessou. Acreditam alguns comentaristas bíblicos, irmãos, que aproximadamente 70 mil pessoas morreram. O texto bíblico, inclusive, menciona dados que levam a essa conclusão. O Senhor fez cessar a praga de sobre Israel. Por que, então, devemos concluir que Deus aprovou a oferta que Davi lhe entregou? Qual foi o valor que Davi entregou ao Senhor? Teríamos que entregar algo semelhante a 50 ciclos de prata para que Deus aceite uma oferta nossa? Meus irmãos, a resposta bíblica
contém duas partes. A primeira é que esta oferta de valor foi o oferecimento da própria vida de Davi ao Senhor. Davi ofereceu os seus dons, a sua liderança, muito especialmente os seus talentos como rei. Ele colocou tudo à disposição do Senhor, mas ele entregou o seu coração. Olha o que nos diz Êxodo 25, versos 1 e 2. Êxodo, capítulo 25, o que o Senhor diz a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. Êxodo 25, 1 e 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. No Antigo Testamento, o Senhor diz: a expressão do coração é a oferta. Mas antes de tudo, que me ofertem aqueles homens cujo coração está movido para isso. O coração é parte da oferta ao Senhor. Vamos ao Novo Testamento? Deus que não muda, no Novo Testamento diz às suas igrejas por meio de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5. Paulo está falando das igrejas da Macedônia e diz assim: também, irmãos coríntios, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida ou concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, os crentes da Macedônia, eu, Paulo, dou testemunho, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Primeiro, eles deram de si mesmos ao Senhor, depois é que eles nos ofertaram. Os crentes que entregaram o coração ao Senhor, o que fizeram? Mesmo sendo perseguidos, num contexto de tribulação, eles se alegraram abundantemente. Mesmo sendo pobres, foram generosos. Mesmo lidando com tantas limitações, mostraram-se voluntários e imploraram, pediram-nos com muitos rogos o privilégio de participarem do socorro aos santos, aos crentes de Jerusalém, lidando com a pobreza. Meus irmãos, uma oferta de valor, portanto, é a oferta do coração. Não é sem razão que Paulo, no capítulo seguinte da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 8, diz: cada um, isso é plano para todos os salvos. Todos que foram alcançados pela graça, de graça devem ofertar. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Começa no coração e não no bolso. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Davi colocou dons e talentos, mas também o coração na oferta ao Senhor e a sua mente. Isso me faz lembrar Lucas 11, verso 42. Lucas 11, 42. Diz o Senhor Jesus: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças,
e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deveriam vocês viver de modo justo, amar o Senhor acima de todas as coisas, se deixar dirigir pelo amor dele, que é abundante. E só depois vocês deveriam cumprir aquelas coisas que são justas, o dízimo de tudo, até da hortelã, da arruda e das hortaliças que vocês cultivam e que o Senhor permite que vocês tenham para viver. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o coração é primeiro na ordem de importância. O bolso sempre é consequência. Uma oferta de valor é a oferta de quem primeiramente oferece a vida ao Senhor. É a vida daquele que canta: vem o Senhor, minha vida oferecer. Quando você vem ao culto e devolve ao Senhor o seu dízimo e dedica a sua oferta missionária, na verdade você leva tudo isso enquanto está oferecendo a sua vida ao Senhor. A palavra de Deus diz: trazei. Não diz mandai, não diz enviai. Trazei. É por essa razão, irmãos, que eu já disse e repito que eu oriento você que, como a maior parte da igreja tem enviado dízimos e ofertas por meios digitais, que você, se possível, imprima. Imprima o comprovante. Não é porque nós precisamos de comprovante, mas é para que no momento do culto você tenha a alegria de, junto a toda a congregação que agradece ao Senhor, participar do momento aqui no gasofilácio, devolvendo dízimos e ofertas ao Senhor. Faça isso. A impressora falhou? Escreva lá e deixe o recado: conforme transferência do dia tal, para que você participe e isso seja ensino a todos de que você está se dedicando por inteiro ao Senhor. A oferta de valor é a oferta da vida de Davi. E então, é também a oferta dos seus bens. Vejam bem, irmãos, eu estou falando exatamente no plural. Os bens. Davi dedicou o seu tempo, e o tempo de um rei é precioso, vale muito. Ele ouviu o profeta Gade, ele planejou o que faria com os seus servos, ele foi ao campo de Araúna, ele conversou com Araúna, ele comprou o campo, ele preparou os holocaustos. Davi ofertou o tempo dele ao Senhor. Você tem oferecido o tempo ou no máximo que sobra do seu tempo para o Senhor? Você tem oferecido a um ídolo chamado Deus Tela, o Deus Tela, que é um Deus Nutella? É o Deus do monitor, do dispositivo eletrônico, do smartphone, do tablet, da TV. Você oferece ao Senhor as sobras do seu tempo ou o seu tempo? É um bem. Dizem que tempo é dinheiro. Ofereça o seu tempo ao Senhor. Tempo para servir e servir ao Senhor com alegria. Davi ofereceu os seus servos, isso é um bem. Davi sustentava servos. E ele então destacou os servos para prepararem a oferta ao Senhor. Davi ofereceu dinheiro dele. Ele foi muito claro ao dizer: eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E o texto diz: assim Davi comprou. Em 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2, temos um encorajamento no Novo Testamento para a prática. 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2. Considerando que a igreja de Cristo, desde a ressurreição, ou melhor, desde a sua fundação, no dia de Pentecostes, relatado em Atos 2, reunia-se na manhã do domingo, reunia-se todo domingo. 1 Coríntios 16, 1 diz assim: quanto à coleta, quanto ao levantamento de ofertas, quanto à dedicação de ofertas,
para os santos, isto é, para socorrer os crentes em Jesus, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Será projetado agora 1 aos Coríntios 16, 2. Os irmãos então verão que a ordem às igrejas da região da Galácia é a mesma ordem feita à igreja de Corinto, portanto, é uma ordem para as igrejas locais, é uma ordem para a igreja de Cristo. Qual é a ordem? No domingo, no primeiro dia da semana, cada crente, cada um de vós, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo diz assim, irmãos, todo domingo, em casa vocês separem daquilo que cultivaram, daquilo que receberam, e façam isso rotineiramente. Não corram risco de entregar as sobras, não corram risco de deixar de participar, não corram risco de apressadamente, de última hora, entregarem qualquer valor quando eu estiver com vocês. Separem o melhor a cada domingo. Quando eu tiver chegado, verso 3, enviarei cartas para levarem as vossas dádivas, os vossos presentes a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Meus irmãos, esta igreja e o reino de Deus nos apresentam grandes desafios que serão supridos pelo povo de Deus. O povo de Deus disposto a ofertar com amor. Eu oferto a minha vida e os meus bens porque amo o Senhor. Ofertar com gratidão. Eu só oferto porque o Senhor me tem dado muito. E ofertar como louvor. Toda a vida do crente é uma sequência de atos de louvor a Deus. A entrega da oferta é mais um ato de louvor ao Senhor. Uma oferta de valor, segundo a palavra de Deus, é aquela em que você entrega inicialmente a vida ao Senhor e depois oferta ao Senhor também os seus bens. Deus vê o interior do homem e ele viu Davi entregando-lhe a vida e os bens. O Senhor então o aprovou. Ao enxergar o seu interior, Deus tem reconhecido que você tem entregue uma oferta de grande valor a Ele. Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Agradecemos-te, ó Deus, porque estamos reunidos